comemorando duas coisas aqui hoje, certo? A gente está comemorando meu aniversário, que na verdade é segunda-feira, e estamos comemorando também a aprovação do meu mestrado em Ciências do Movimento pela Federal de Alagoas e Federal de Pernambuco. Olha isso. Quando eu tinha 17 anos, eu prestei um Enem, né, para fisioterapia. Para quem não conhece, o ProUni é um órgão federal que financia a graduação para pessoas que fazem o Enem, usam a pontuação, então eles disponibilizam bolsa integral para quem vai fazer uma faculdade particular e não tem condições de pagar, né, ou não entrou na federal, então o governo ele paga a mensalidade até você se formar. E graças a Deus eu consegui entrar pelo ProUni, né, consegui essa bolsa. Antes de fazer o Enem eu estava muito aflito, porque foi na época que a gente estava com condições financeiras muito poucas, eu não podia nem fazer um curso técnico em Direito, certo? Então eu estava com muito medo do que ia acontecer comigo. Também não queria servir o exército porque eu não tinha perfil, né? E aí eu lembro que antes de fazer a prova, eu cantei 3 hinos da harpa em casa e pedi a Deus que ele me orientasse, né? Que ele sabia de tudo. Então eu fiz o Enem, né? Consegui uma pontuação adequada para conseguir essa bolsa integral e fiz a minha graduação. Quando eu terminei minha graduação, eu fiz uma pós-graduação também com bolsa, né? No Centro Universitário Estácio do Recife, na área de traumatologia. Consegui também no Instituto Paiva, que eu acho que ela pode conhecer, Instituto Paiva. Pronto, eu consegui uma bolsa também lá, né, parcial, 50%. Fiz a minha pós-graduação funcional. E eu lembro que uma professora entrou em contato comigo, doutora Dinalva Lacerda Cabral, ela é professora da UFPE, e ela falou assim: Matheus, você tem um perfil assim, muito interessante e tal, por que você não entra no mestrado? Isso é o que acontece. Para quem conhece, a faculdade particular prepara você para o profissional, mas não tem investimento muito grande em pesquisa. Então, por exemplo, nas federais, eles investem muito em projeto de extensão, em publicação de livro, de artigo, tudo isso contra a população. E também era um pouco inseguro, eu nunca imaginava que eu poderia chegar onde eu poderia chegar, né, aqui nessa aprovação. E aí eu lembro que ela fez essa indicação, né, e eu fui na UFPE, tentei um mestrado para neurofuncional. Eu fiquei em 3º lugar lá, mas não consegui entrar nas vagas, somente 2 pessoas passaram. E aquilo ali me deu força para identificar de que eu sou capaz, né, se eu me esforçasse, eu conseguiria entrar. E aí foi quando surgiu a oportunidade na Universidade Federal Rural de Pernambuco de eu cursar licenciatura em Educação Física lá. Muita gente me questionou porque eu ia fazer uma segunda graduação, só que eu vi lá uma oportunidade para eu poder tentar fazer o mestrado. Então eu cheguei lá, né, as aulas são pela manhã, e eu comecei a trabalhar à tarde e à noite com atendimento domiciliar, que é o que eu faço hoje. Chegando lá, eu lembro que eu pedi a Deus que ele colocasse algum professor, algum orientador no meu caminho, e foi quando eu vi uma placa, né, um quadro lá. Essa placa estava lá há 9 anos já, e ninguém entrava em contato. Foi quando eu tentei entrar em contato, ninguém me respondeu. E aí eu peguei o e-mail e mandei para esse professor. Ele marcou uma entrevista comigo, me colocou num grupo de pesquisa, me ofereceu uma bolsa da FACEP, que é um órgão do governo que ele financia a pesquisa. Então eu recebo uma bolsa de R$800 por mês para poder fazer pesquisa. Essa bolsa acaba em junho. E para conseguir essa bolsa tinha apenas uma vaga, né? E eu lembro que o professor falou assim: olha, Matheus, é muito concorrida a FACEP, porque concorre às faculdades federais e particulares. E também as faculdades do Agreste, elas têm mais prioridade. Então é muito difícil de você conseguir essa bolsa, mas pode ser que sim. E aí eu lembro que eu pedi muito a Deus para conseguir essa bolsa, pedi oração na igreja e tudo. E saiu o resultado, eu não tinha conseguido. Eu falei: caramba, eu tava tão assim, eu tinha até sonhado com isso, que eu tinha conseguido a bolsa, mas tudo bem. Aí o meu professor falou: Matheus, vai sair a lista de espera. Na lista de espera tem uma pequena chance, pode ser que você consiga. Eu não consegui na lista de espera. E eu fiquei muito assim, fiquei, poxa, caramba, eu senti de Deus que isso vai acontecer. Só que assim, às vezes as coisas, Deus permite acontecer isso pra gente ter certeza que não foi mérito meu, mas sim foi Deus que me colocou ali. E uma semana se passou, o professor entrou em contato comigo e disse: Matheus, não sei o que aconteceu, você foi aprovado, sua bolsa foi aprovada após a lista de espera. Então, quem é da área sabe que isso é muito difícil acontecer. E aí eu peguei essa bolsa, né, continuei fazendo pesquisa. Foi quando apareceu a oportunidade de eu fazer um mestrado na Federal daqui de Pernambuco, associado com a Federal de Alagoas. Então, algumas vezes eu vou para a Federal de Alagoas, depois eu venho para cá, quando tiver alguma palestra, alguma coisa. E na minha linha de pesquisa tinha apenas 3 vagas, né? E o que aconteceu? Quando eu fiz as provas, saiu as preliminares, eu imaginei, vou ficar ou em segundo ou em terceiro. Só que eu não imaginava que o professor falou para mim: Matheus, não são 3 vagas, são 2. Só que eu disse: professor, como assim, tá no edital? 3 vagas, como é que são 2? Foi mais difícil. E aquilo mexeu com a minha cabeça, porque eu falei: eu não vou entrar, porque eu não estou como cota. Não estou como cota racial, não estou como cota de servidor público, eu estou como ampla concorrência. Então se tem 3 vagas. O meu concorrente, ele é, no caso, negro, né? Então ele tem a direito à cota.
E a outra pessoa que estava concorrendo comigo é Jaqueline, que ela é professora federal, concursada da casa. Então eu falei, eu perdi a vaga. Aí aquilo mexeu comigo, eu fiquei muito triste porque eu pensei, vou ter que fazer tudo de novo, passar por tudo de novo. É cansativo, dá medo, porque você está lá numa banca apresentando trabalho, sendo julgado por aquilo. E aí eu lembro que eu fui para a festividade da minha igreja, eu estava muito aflito. E o pastor falou assim, Deus está falando que aquele que está embaraçado na universidade, Deus vai desembaraçar. No outro dia, eu fui para o grupo de pesquisa no laboratório, eu tomei coragem de falar com o meu orientador, porque o professor é o seguinte, são 3 vagas no edital, e o senhor falou que são 2, ele fez, não, para mim são 2 vagas, eu nunca abro, na minha vida eu abri 3 vagas para mestrado, são 2. E aí eu falei assim, professor, posso mostrar o edital para você? Ele fez, pode. E aí quando ele pegou, ele olhou assim, deu zoom, ele fez, não é possível, eu pedi 2 vagas, como é que tem 3 aqui? E após aquilo, né, saiu o resultado, eu fiquei em segundo lugar, mas entenda que se tivesse somente 2 vagas, as 2 seriam reservadas para as cotas de servidor público e a cota racial, eu ficaria de fora. Então Deus ele já sabia de todo esse propósito. Estou contando a história para vocês entenderem, né, porque de onde eu vim, quem me conhecia quando eu tinha 16, 17 anos, eu não acreditava em mim, poucas pessoas acreditavam em mim onde eu ia chegar. E Deus ele me fez uma promessa há muito tempo atrás, num culto. Ele disse que ia abrir a minha mente e que eu ia chegar em lugares que eu nunca imaginava. Porém, só tinha uma coisa que ele queria, que eu teria que seguir os caminhos do Senhor. Caso eu me afastasse, eu perderia tudo, e nada mais que justo, porque Deus ele tudo dá e ele pode tomar. Então, assim, eu quero que vocês fiquem assim, cientes de que hoje a maior comemoração que eu tenho é que não é pelo meu merecimento. Eu cheguei até aqui porque Deus me abençoou. E se Ele me abençoou, Ele pode abençoar cada um de vocês em suas áreas específicas. Pode ser para arrumar um emprego, pode ser para você ter um emprego específico que você queira. Muita gente olha para você e fala assim, essa pessoa aqui não dá nem para fazer nenhum curso técnico, mas Deus lhe abençoa, Ele honra, e você conclui o seu curso técnico, abre a oportunidade de emprego. Então, assim, o que eu desejo hoje, né, é agradecer a Deus por tudo, pela vida de vocês. Eu quero que vocês testemunhem o que Deus fez na minha vida, porque muitas pessoas há muito tempo atrás olhavam para mim e não viam ninguém, né? Vi uma pessoa que não tinha condições de pagar nem um curso técnico, nem eu mesmo enxergava a capacidade que eu tenho hoje, né? Chegar nos lugares que eu chego hoje. Então, na pós-graduação do mestrado, eu tenho contato com médicos, com fonoaudiólogos, com gente